Bem-vindos ao Emagrecer Podcast. Nós vamos fazer uma série de 4 episódios falando sobre os pilares do emagrecimento, que são a mentalidade, dieta, treino e a medicação. Inicialmente, vou apresentar minha companheira de bancada, doutora Sônia Monteiro. Ela é médica formada pela UFRN, tem residência médica em clínica médica pela Universidade de Pernambuco, titulada em ultrassonografia e especialização em nutrologia pela USP de Ribeirão Preto. Bom dia. Oi, amiga, bom dia. Prazer estar aqui, né, junto com você nessa empreitada de fazer o nosso podcast e explicar melhor às pessoas sobre como funciona um emagrecimento saudável e sustentável. Vou apresentar a Patrícia, ela é Patrícia Freire, é uma colega médica, é formada aqui pela UFRN também, fez residência em dermatologia pela UFRN, tem pós-graduação em psiquiatria e também em nutrologia pela USP de Ribeirão. Somos da mesma turma da USP. E estamos aqui para falar sobre emagrecimento. Nosso primeiro episódio vai tratar sobre mentalidade. A obesidade é uma doença altamente prevalente e que tem aumentado cada vez mais. Atualmente, a gente considera a obesidade uma doença do descompasso evolutivo. O que seria isso? Nós somos uma espécie preparada para a escassez e o esforço, vivendo num ambiente de intensa abundância e necessidade nenhuma de fazer esforço. Isso tem levado cada vez mais a obesidade a ser uma doença frequente. É o preço que pagamos pelo nosso sucesso evolutivo. Então, a gente vive num ambiente de muita abundância alimentar, com alimentos hipercalóricos, hiperpalatáveis, que faz a gente comer muito mais do que a gente necessita, além de uma necessidade zero de exercício, né? A gente hoje tem facilidade. Não se levanta para nada. Se deixar, você passa o dia deitado. Então, a primeira coisa que a gente vai abordar são as facetas psicológicas, né? A mentalidade que é necessária para você conseguir emagrecer e manter o peso perdido. Porque não adianta só emagrecer, né? A gente sabe cada vez mais que é necessário uma mudança de hábitos, uma mudança de estilo de vida realmente, para que as pessoas... A gente tem que incorporar a fitness. Patrícia disse que precisamos incorporar a fitness. Eu que vim de um caminho de perder 25 quilos, sei que o padrão alimentar que eu tenho hoje é completamente outro do que eu tinha quando eu pesava 25 quilos a mais. E isso só foi possível porque os hábitos foram completamente revertidos. Então, hoje, mesmo que eu entre num estresse muito agudo, numa fase de vida muito complicada, os meus hábitos já não são os mesmos. Não volta para aqueles hábitos. Eu não volto para aquele padrão totalmente inadequado que eu tinha 25 quilos a mais. Uma coisa muito interessante que as pessoas perguntam muito por que hoje a gente tem que se preocupar tanto com nossos hábitos? 100 anos atrás, a gente se preocupava com nada. A gente vivia a vida e todo mundo era magro. Então, hoje em dia, a gente realmente precisa fazer um esforço consciente para manter o peso nos padrões adequados para a nossa espécie. Uma coisa que eu acho interessante frisar, você disse 100 anos atrás. 100 anos atrás, a nossa expectativa de vida era entre 30 e 35 anos. Então, quem sobrevivia... Então, a gente diz assim, mas a sua avó foi uma sobrevivente dentre várias que não sobreviveram, né? A mortalidade infantil era muito alta, a gente não tinha vacina, a gente não tinha saneamento básico, então era outra realidade completamente diferente. Além do que, a gente não tinha a indústria alimentícia como a gente tem hoje, né? O primeiro grande boom de obesidade, ele veio quando a indústria descobriu como que se enlatava suco, porque até então o suco você fazia, estragava, e eles aprenderam a enlatar, conservar suco. Então, foi o primeiro grande boom de obesidade. E, a partir daí, a obesidade só cresceu. Hoje, nós comemos alimentos que são muito diferentes dos alimentos que nossa espécie está adaptada. Exatamente. Nós temos comportamentos muito diferentes dos que nossa espécie sobreviveu, né? Nossa espécie evoluiu para um ambiente muito diferente. Então, para a gente manter a saúde, a gente realmente tem que ter... uma preocupação consciente de fazer as melhores escolhas. Porque se a gente deixar a vida nos levar, a gente vai engordar. Tanto que hoje, mais de 60% da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. E esse índice deve aumentar. Então, assim, o que é que eu posso fazer? Já que a gente está falando de mentalidade. O que é que hoje eu posso fazer para que eu tenha uma mentalidade que me permita manter-me magra, né? Emagrecer, se for o meu caso, né? E manter-me magra
sempre. Primeira coisa que eu vou avisar, você sempre vai ter que prestar atenção. Nunca vai ser uma coisa fácil e natural para nossa espécie, não é só para você. Às vezes a gente fica, poxa, eu não posso comer tudo que quero, eu tenho que ficar prestando atenção, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que dormir cedo. Não é você, é todo mundo. Todo mundo tem que ter hábitos saudáveis. Mesmo aquela pessoa que parece magra, que às vezes a gente tem aquela invejinha, ai, fulana é magra, ela não precisa se preocupar. Precisa. Porque mesmo que ela seja magra, se ela tiver hábitos inadequados, ela vai ser uma falsa magra. Então, a gente, parte dessa mentalidade, a gente vai explicar um pouco sobre o que a TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela fala sobre esse assunto, né? E tem algumas distorções cognitivas, que eles chamam, que os obesos apresentam mais, e que isso faz com que ele perpetue o estado de obesidade, né? Uma delas é a generalização. O obeso, ele tem a mania de dizer assim, eu não faço nada certo, eu não consigo fazer dieta, eu não... Eu lembro que eu pensava muito assim. E eu descobri que, ao longo do processo de emagrecimento, eu descobri que eu não preciso ser 100% certo. Eu só preciso voltar para o plano quando eu escorregar, né? E quando você diz eu não faço nada certo, putz, será? Tem tanta gente obeso aí que, às vezes, chega no consultório, a paciente, doutor, eu terminei um mestrado e um doutorado. Eu disse, pô, então você faz alguma coisa certa. Várias coisas certas. Porque para você terminar a faculdade, você passar no mestrado super concorrido, você passar no doutorado super concorrido, e você dizer que não faz nada certo, tem alguma coisa errada aí. Né, Patrícia? Me conte mais, quais são as outras alterações aí cognitivas que a gente tem nesses pacientes? Então, a gente tem um padrão específico de pensamento, não é de pensamento, de personalidade do paciente com obesidade. Vocês já devem ter visto várias coisas, vários testes sobre personalidade. Mas existe um que ele é cientificamente aceito, que é a teoria do Big Five. É uma teoria de personalidade que ela considera alguns aspectos da personalidade humana, que são extroversão. Então, a capacidade da pessoa ser para fora, certo? Então, as pessoas mais extrovertidas ou menos extrovertidas. Isso a gente faz uma pontuação. A amabilidade ou agradabilidade, que é a capacidade que a pessoa tem de ter relacionamentos interpessoais. A pessoa que tem uma alta amabilidade, ela é uma pessoa que confia nos outros. Então, no paciente com obesidade, muitas vezes, talvez até por experiências anteriores, ele tem uma dificuldade muito grande de confiar nas outras pessoas e ele tem uma necessidade de ser aceito muito grande. A gente tem também a conscienciosidade, que é a capacidade de autorrealização. Quando ela é muito alta, ela facilita bastante o tratamento da obesidade. E nós temos um outro, que é o neuroticismo. Quando o grau de neuroticismo é alto, a pessoa ela é muito instável emocionalmente. Então, quando ela é muito propensa, por exemplo, à ansiedade, ao estresse, e é claro, isso vai impactar nos hábitos de vida. Então, a gente vai deixar na descrição do vídeo o site que você pode fazer esse teste, tá? E é bem interessante, você vai ver alguns aspectos da sua vida que podem estar lhe ajudando ou lhe atrapalhando. Não existe essa coisa de um traço totalmente bom. Ele é um traço adaptativo. Não existe um jeito certo de ser. Exato. Existe o que você é e o que você pode trabalhar para que, trabalhando esses aspectos, você melhore a sua relação com as pessoas e com a comida. Porque tudo vem das nossas relações, né? E a relação com a comida é uma delas. Esse teste, ele vai mostrar para você quais são os seus pontos fortes e fracos no seu ambiente. Então, por exemplo, a amabilidade, que é a capacidade de confiar nas pessoas, pode ser um traço adaptativo ou não, dependendo do seu ambiente. Claro que se você está num ambiente, por exemplo, doméstico, e você desconfia dos seus parentes, não é uma coisa adequada. Mas ela pode ser adaptativa em outro ambiente. Então, não é que o traço seja ruim ou não. É que você tem que utilizar aquele traço ao ambiente. Então, a ideia da terapia cognitivo-comportamental em relação aos traços do Big Five são fazer com que os seus traços naturais sejam mais adaptados a cada ambiente.
E uma coisa que é importante, se a pessoa não confia, tem uma dificuldade de confiar nos outros, ela não vai confiar na dieta da nutricionista, ela não vai confiar no treino do personal, ela não vai confiar na medicação prescrita pelo médico e dificilmente ela vai ter resultado. Por quê? Porque para você ter qualquer resultado, se você contrata uma pessoa que sabe mais do que você aquele assunto, você necessariamente precisa confiar que aquele tratamento que foi prescrito, que aquela dieta que foi feita, que aquele treino vai fazer efeito em você. E você tem que só executar, você não tem que ficar, mas isso aqui eu acho que não vai funcionar, mas isso aqui eu acho que esse treino aqui não é bom. Então, isso é uma coisa muito importante que as pessoas entendam. Você, uma vez contratado o serviço, né? Você tem que confiar que aquilo ali vai fazer efeito para você. É muito comum, às vezes, até pela própria dificuldade de emagrecer. Então, o paciente, normalmente, ele já tentou várias vezes. Então, isso aumenta esse traço. Como ele já tentou várias vezes e não conseguiu, por que eu conseguiria agora? Isso. Então, lembre, normalmente a gente não consegue da primeira vez. Então, normalmente, para que a gente consiga, o paciente que consegue emagrecer, porque infelizmente não são todos que conseguem emagrecer, apesar das tentativas, o paciente que consegue emagrecer, normalmente ele tenta pelo menos 6 vezes. Ele tenta, assim, conscientemente, pelo menos 6 vezes, em média, para poder ter um emagrecimento adequado. Então, se você começou agora, tenha paciência. A tendência do paciente com obesidade é o imediatismo. E uma coisa muito interessante é que você tem que se apaixonar pelo processo e não pelo resultado. O processo de emagrecer, ele envolve você ter hábitos de vida saudáveis, que de qualquer forma são bons. Mesmo que aí você ainda não tenha chegado no peso adequado, esse processo já lhe ajudou. Então, o paciente que dormia mal, que começa a dormir bem, ele ainda não emagreceu, mas ele já teve um ganho de qualidade de vida enorme. Então, isso de você valorizar o processo é importante. E aí eu volto para aquela questão de que todo mundo tem que ter hábitos de vida saudáveis. Se a pessoa tem peso adequado ou não, o processo de ter hábitos de vida saudáveis é para todo mundo. Então, se você tem hábitos de vida ruins e está tendo que fazer uma mudança profunda nos seus hábitos porque precisa emagrecer, não é só por isso. É pela sua saúde em geral. E aí eu queria falar um pouco sobre hábitos, né? Porque o que é um hábito, né? Todo mundo fala, hábitos, precisa de hábitos saudáveis. O hábito nada mais é do que um comportamento que o seu cérebro automatizou. Então, por exemplo, quando você vai dirigir, você não precisa pensar, eu vou passar a tal marcha, eu vou rodar o volante para cá, eu vou pisar no... Por quê? Porque quem já dirige há muito tempo é um comportamento automatizado. Você dirige ouvindo música, conversando, às vezes comendo, às vezes mexendo no celular, você dirige. Porque é um comportamento completamente adequado. É um comportamento completamente automatizado. E é isso que a gente fala quando a gente diz que tem que ter hábitos saudáveis. 70% de tudo que a gente faz todos os dias, de todos os comportamentos que a gente gera todos os dias, eles são inconscientes. Você não chega a pensar que está fazendo. Quando você acorda, que você põe o pé no chão, que você vai no banheiro, que você escova seu dente, tudo isso você está fazendo de forma completamente automática. Você não está vendo como você está fazendo. E isso se repete com o que você come no café da manhã, com a forma como você reage no seu trabalho a um estresse, na forma como tudo que você faz vai ser automatizado. E para mudar essa automatização, a gente precisa primeiro ter consciência que aquele hábito está errado. Então, quando eu digo assim, quando eu era obesa, qual era o meu café da manhã? Eram 2 tapiocas super grossas, com requeijão e manteiga. E café com leite e açúcar. Hoje, qual é o meu café da manhã? É uma fruta com farelo de aveia, um pão com ovo e um café preto. Então, se eu tiver no meu automático, esse vai ser meu café da manhã hoje em dia. Já está automatizado esse comportamento. Eu não preciso mais pensar o que é que eu vou comer no café da manhã. Está automatizado, mas demorou um tempo para o meu cérebro. Sim. E esse tempo não é só tempo, é repetição. O hábito ele se forma muito mais por repetição do que por tempo. Porque se você vai à academia 3 vezes na semana, vai demorar muito mais para você criar o hábito de treinar do que se você faz um treino de 10 minutos em casa todos os dias. Porque a frequência de fazer em casa todos os dias, ela vai fazer com que o seu cérebro aceite aquele novo hábito e no dia que você não fizer, você vai sentir falta. Vai dizer, nossa, hoje está faltando alguma coisa no meu dia. Então, para que esse hábito do exercício se torne automatizado, ele vai levar um tempo.
antes de automatizar, a gente precisa do planejamento. Então, o processo de emagrecimento, ele não é um processo de sacrifício. Ele é muito mais de... Ele exige muito mais planejamento do que sacrifício. Então, se você tem que mudar alguns hábitos, o que você vai fazer? A gente, na medicina do estilo de vida, a gente estuda a ciência da mudança. Para você mudar hábitos, você precisa, primeira coisa, identificá-los. E a segunda coisa, decidir como é que você vai fazer. Então, não adianta eu dizer assim, vou fazer mais exercício físico. Isso não é eficaz. Porque o que significa fazer mais exercício físico? Ir 2 vezes, 3 vezes, meia hora, natação, musculação, o quê? Agora, se eu decido, se eu planejo, a gente usa muito metas SMART, né? Se eu planejo algo que é específico, então, por exemplo, eu vou fazer musculação. Tenho tempo, eu vou fazer musculação 6 horas da manhã na academia com o personal. Todos os dias. Ou 3 vezes na semana. Isso aí, você tem como planejar, você tem como colocar na sua agenda. Então, esse tipo de meta é uma meta eficaz. Uma meta que ela é factível e é uma meta específica. Depois que você coloca essa meta, você planeja o seu dia para cumpri-la. No começo não vai ser automático. No começo você vai colocar o celular. No começo você vai fazer algumas técnicas para não esquecer. Depois vai ficar bem mais fácil esse comportamento. E vai chegar um dia que aquele comportamento ele está em você. Ah, uma coisa muito interessante. Antes de você fazer um comportamento, você tem que se identificar com ele. Então, por exemplo, eu quero correr. Olha, eu vou começar a correr amanhã, mas eu já estou me sentindo uma corredora. Você tem que se identificar com uma pessoa que corre e não com uma pessoa que quer correr. Quando você se identifica com aquilo, você se torna aquilo, você faz com muito mais facilidade. Então, um pensamento, uma crença disfuncional muito comum no obeso, eu sou preguiçoso. Se você diz que é preguiçoso, como é que você vai fazer exercício físico? O que é que um preguiçoso faz? Nada. Não faz exercício. Então, a primeira coisa para você começar a fazer exercício é parar de se chamar de preguiçoso, porque, na verdade, você sabe que você não é. Você faz muita coisa. Você só não faz o exercício. Por quê? Porque isso não está no seu hábito ainda. Então, primeira coisa, eu não sou uma pessoa preguiçosa, eu sou uma pessoa que faz exercício, eu sou uma pessoa fitness. E o que é que uma pessoa fitness faz? Ela acorda de manhã e vai fazer o exercício físico. Então, não, essa crença disfuncional, limitante que o paciente com obesidade tem, muitas vezes é o maior empecilho para a mudança de comportamento. E essa crença tem que ser mudada. Outra crença muito comum é a crença do tudo ou nada, né? Ou eu faço a dieta 100% à risca todos os dias, de segunda a domingo, sem errar uma refeição, ou eu não faço nada. Então, ele é assim, fiz tudo certinho, de segunda a sexta, sexta-noite eu comi uma pizza, acabou. Eu vou comer pizza na janta, vou comer no outro dia de manhã no café, no almoço, aí já vou jantar fora porque já chutei o balde mesmo. Gente, errou à noite, beleza, não tem problema, uma pizza não vai matar ninguém. No outro dia de manhã volta para o que está prescrito e tá tudo bem. Isso foi uma coisa que para mim demorou muito, porque os obesos geralmente são muito perfeccionistas. É um pessoal, eles gostam de tudo muito correto. E a gente tem que parar com isso, porque se você fez a dieta 70% da semana, 60% da semana, muitas vezes foi muito melhor do que fazer 100%, porque o 100% não é sustentável em nenhuma área da vida. Você não vai para o trabalho 100% dos dias, você não estuda 100% dos dias, você não assiste TV 100% dos dias. As coisas, elas são variáveis, né? Então, esse pensamento tudo ou nada atrapalha bastante. E a obesidade, ela não é uma doença psiquiátrica. Ela não é uma doença da cabeça. É uma doença multifatorial. Então, muitas vezes, quando a gente fala em terapia cognitivo-comportamental para a obesidade, a pessoa diz, mas eu não sou doido. É verdade. A questão é que a terapia cognitivo-comportamental, ela não é usada apenas para tratamento de transtornos psiquiátricos. Ela é muito útil para pessoas que não têm nenhum transtorno. Por exemplo, você não tem problema nenhum, mas você sofreu uma violência, certo? E aí você precisa trabalhar essa violência. TCC é ótimo. Você não tem problema nenhum, mas você tem um grande dilema para resolver. A TCC lhe ajuda muito. Tá? Existem técnicas específicas para resolução de dilemas na terapia cognitivo-comportamental. E
na obesidade, a terapia cognitivo-comportamental, tanto a TCC clássica quanto a DBT e a ACT, que eu vou explicar mais na frente, são bastante úteis para o tratamento de obesidade. Muitas vezes a gente tem realmente compulsão alimentar associada à depressão. Se tiver, elas vão ser tratadas, mas não é necessário você ter transtorno psiquiátrico para você usar a terapia cognitivo-comportamental no tratamento da obesidade. Ela é uma parte do tratamento multidisciplinar de todos os pacientes com a doença obesidade. É verdade. E voltando aos hábitos, Patrícia, como que a gente faz para instituir um hábito, né? Qual que é a dificuldade? Então, o hábito tem um livro muito bom sobre hábitos que eu recomendo a todo mundo que possa um dia ler, que se chama Hábitos Atômicos. Ele transforma os hábitos em coisas menos penosas. E ele sempre diz que o hábito precisa se tornar claro, que foi o que você falou sobre ter consciência, né? Então, ele precisa ser claro. Qual é o hábito que eu quero mudar? Eu quero parar de fumar, tudo bem. Ele tem que se tornar fácil, então você tem que associar uma coisa que você já faz. Então, eu vou parar de fumar depois que eu tomar café. Então, você tenta associar um hábito a outro. Essa não foi uma Às vezes você tira, em vez de eu fumar após o café, eu vou fazer outra coisa após o café. Vou comer Então, a gente tem uma fruta após o café. Então, normalmente, a gente tem que... Não é, normalmente, acabar com o hábito. Normalmente, a gente substitui. Fica muito mais fácil para fazer essa mudança. E ela é muito mais tranquila quando a gente tem um plano adequado. Não é simplesmente eu dizer, eu vou parar de fumar. Eu vou parar de comer chocolate. Não, você tem que ter um plano. Tudo na vida a gente precisa de um plano. E o tratamento da obesidade, a gente precisa de um plano bem feito. Bem feito. Exato. E muitas vezes esse plano começa com coisas pequenas. Muitas vezes o paciente, quando chega, a primeira coisa que eu falo é: eu como iFood todas as noites. Então deixa para 2 noites na semana. E aí o paciente, o que é que eu vou comer no resto dos dias? Eu disse, não sei, como o resto do almoço. Aí a gente planeja. Vamos planejar alguma coisa, vamos ver alguma coisa, mas deixa a comida para fora 2 vezes na semana. Às vezes só isso, o paciente volta 5 quilos a menos, porque a comida é muito calórica, essa comida que vem de fora. Então, só dele fazer alguma coisa em casa, já vai ter menos caloria do que ele pedir comida. Então, muitas vezes a gente começa o tratamento com pequenas ações de substituição. Não precisam ser grandes movimentos. Às vezes o paciente é só isso. Quando o paciente tem uma obesidade grave, às vezes pequenas mudanças fazem muita diferença. Eu tenho um paciente que eu só... Ela comia todos os dias, essa minha paciente, ela comia todos os dias uma caixa de Kit Kat. Ela sentava na frente da televisão, assistindo Netflix, e ela comia uma caixa de Kit Kat. Aí ela, mas eu sou muito apaixonada. Eu disse, vamos combinar o seguinte, você pode comer quantos Kit Kat você quiser, mas você não vai ter Kit Kat em casa. Se você quiser comer chocolate, você desce, vai lá no posto de gasolina, vizinho da sua casa, come o tanto que você aguentar comer e volta para casa. Em um mês, ela fez 3 vezes. E ela comeu uma quantidade muito menor do que ela comeria sentada no sofá. E aí ela perdeu em torno de 5 quilos só com isso. Eu não fiz mais nada na dieta dela. Eu só diminuí, só tornei esse hábito difícil, que é outra forma de você fazer o hábito. Se você não quer comer comida hipercalórica, a primeira coisa é não ter em casa. Se você não tem em casa, você já dificultou esse hábito. Se você não quer passar a noite jogando videogame, tira o videogame da tomada e guarda. Porque só o trabalho de você tirar da caixa e colocar na tomada e ligar na TV já vai desestimular muito você jogar videogame a noite inteira. E o contrário é verdadeiro para os hábitos que você quer aumentar. Se você quer beber mais água, o copo tem que estar o tempo todo do seu lado. A garrafa tem que estar o tempo todo cheia. E aos poucos a gente vai trocando, às vezes sem nem perceber, um hábito ruim por um hábito melhor. Então, quando a gente está falando sobre mudança de hábito, né, Patrícia, a gente tem que lembrar esse livro, né, eu gosto muito dele, eu indico muito, que é Hábitos Atômicos. E ele divide a mudança de hábito em 4 partes: torná-lo claro, torná-lo fácil, torná-lo atraente e torná-lo satisfatório. Então, primeiro é o claro, você traz para a consciência o que você quer mudar, você mostra o que você quer fazer de mudança. Segundo, você facilita as coisas que você quer fazer e você dificulta as coisas que você não quer fazer. Então, se você não quer jogar videogame toda noite, você guarda o videogame na caixa depois de usar, porque quando você precisar usar de novo, vai dar um trabalho danado, tirar da caixa, ligar, você vai terminar desistindo.
Terceiro é torná-lo atraente. Como é uma forma de tornar um bom hábito atraente? Eu uso muito isso comigo e com meus filhos, que é empacotar hábitos. Por exemplo, uma coisa que eu já sou acostumada a fazer, eu linko com outra que eu preciso fazer. Então, por exemplo, eu tenho preguiça de caminhar na esteira. Morro de preguiça, não gosto. Mas eu gosto muito de assistir aula. Então, eu só posso assistir aula quando eu estiver na esteira. Isso me obriga a ir para a esteira, porque senão eu vou ficar curiosa para ver a aula e eu quero saber como é que acaba. E eu já comecei na outra vez que eu fui para a esteira, e então eu vou ter que ir para a esteira para terminar esse hábito. Então, quando você empacota os hábitos, aos poucos, eu já sei que eu preciso ir para a esteira, já se torna automático, ir para a esteira e ligar a aula. E o quarto é tornar ele satisfatório. Como é que a gente torna um hábito satisfatório? Fazendo ele socialmente aceito. Então, se você é a única pessoa de dieta na sua casa ou entre os seus amigos, você vai se sentir um ET, certo? Tá todo mundo comendo fast food e você tá ali com uma marmita de batata com frango. Mas você pode fazer o contrário. Você pode ou mudar o grupo, ir para um grupo em que seja satisfatório comer isso aí, ou tentar ambientes, inclusive virtuais, em que você se sinta parte de algo maior. É por isso que o CrossFit, ele envolve tanto. Quem faz CrossFit gosta muito. Por quê? Porque é um grupo em que todo mundo fala a mesma língua. Então, às vezes, o paciente é obeso, está desmotivado, ele diz, eu não gosto de academia. Realmente, a academia não é um lugar que motiva, eu não vou dizer que é. Mas o CrossFit muita gente se identifica porque no CrossFit está todo mundo naquela, vamos, você consegue, vai, tal. Então, é um grupo, é um time. Então, isso termina tornando o hábito que você quer criar satisfatório. Isso. É uma coisa bem interessante. Não, de novo eu dizendo interessante, muda. O paciente disciplinado, a pessoa disciplinada, ela não tem mais força de vontade que os outros. Ela só tem uma facilidade maior de planejar seus próprios hábitos. Na verdade, a pessoa disciplinada, ela tem uma capacidade maior de controlar o seu ambiente. Exato. Então, quando você controla melhor o seu ambiente, a coisa mais forte sobre um ser humano, inclusive, alguns estudos mostram que a coisa mais forte dentro dos mamíferos é o ambiente. É o ambiente em que você está instalado. Tanto o ambiente físico, como o ambiente interpessoal, né? Então, se você controla bem o seu ambiente, você não vai precisar de tanta força de vontade. É a história se você não tem comida hipercalórica em casa, se você não tem biscoito, bala, pizza, você vai ter que comer o que está na geladeira, porque você não pode todos os dias ir lá embaixo comprar comida diferente, ir no mercado passar para comprar uma pizza. Não, você vai terminar comendo o que tem na geladeira, porque o ambiente está controlado. Então, as pessoas mais disciplinadas, elas não têm mais força de vontade. Elas apenas aprenderam a controlar melhor o ambiente delas. Isso. O ser humano, ele é moldado pelo ambiente, mas ele não é escravo dele. Porque, ao contrário de outros mamíferos, a gente pode mudar o nosso ambiente. Na pessoa que consegue mudar os hábitos, ela consegue mudar o próprio ambiente. Ela consegue mudar o seu. E não é assim, mudar a sociedade. É mudar o seu microambiente. A sua casa, o seu quarto. Os seus próprios hábitos. Então, você quer fazer exercício físico. De manhã. Geralmente, o horário mais fácil de fazer exercício físico sem ter muitas interferências é pela manhã. Então, você coloca o despertador, você coloca a roupa toda organizada. É claro que você vai conseguir. Assim, vai ficar mais fácil. Agora, você não bota o despertador. Você não planeja nada. Você só diz que vai. Acorda mais tarde, já atrasou, não deu tempo, tal. Então, assim, o que é que o disciplinado faz? Ele torna fácil os hábitos que ele quer ter. Às vezes, ele faz de um jeito que é quase impossível não fazer o que ele se programou a fazer, o que ele se propôs a fazer. Porque ele deixa o ambiente dele tão preparado. Então, ele deixa a roupa preparada, o celular para tocar, tudo organizado. Ele quer comer de tal jeito, ele só compra aquele tipo de comida, ele já deixa tudo prontinho. Então, assim, é treino. Volto a falar, se você se considera uma pessoa preguiçosa, você não vai fazer exercício. Se você acha que você não tem disciplina, eu não tenho disciplina, você não vai conseguir. E isso é uma crença inadequada. A gente chama isso de uma crença disfuncional. Porque não é verdade. Você não é uma pessoa indisciplinada, você não é uma pessoa preguiçosa.
Você só precisa de melhores armas, né? Você só precisa aprender a fazer coisas, as coisas que você se pretende a fazer, né? Então, não é natural para você fazer certas coisas, mas pode se tornar. Basta você planejar, você tem um apoio, você tem uma ajuda, muitas vezes na obesidade. Você vai precisar da ajuda do nutricionista, do psicólogo, do médico, e vai conseguir fazer as mudanças necessárias. Patrícia, assim, um dos primeiros ambientes que eu tento controlar dos meus pacientes, assim, um dos pilares, né, da medicina do estilo de vida, que a gente usa muito nessa parte de emagrecimento. Mas o primeiro ambiente que eu tento controlar do meu paciente, que eu peço para ele controlar com mais afinco, é o ambiente do sono. Porque quarto, ele só serve para duas coisas: para dormir e para namorar. Se você está usando o seu quarto para qualquer outra função que não essa, o seu cérebro, na hora de desligar, ele não vai entender que é hora de desligar. Por quê? Porque você come na cama, você estuda na cama, você mexe no computador na cama, você mexe no celular na cama, você faz todas as suas atividades do dia naquela cama. Então, aquele ambiente não é programado, o seu cérebro não programou aquele ambiente para ser um ambiente de dormir, é um ambiente de fazer qualquer coisa. Então, a primeira coisa que eu peço para os pacientes é para deixar a cama só para as primeiras duas atividades. Se for qualquer outra coisa, faz na sala. Fica no computador, na sala ou no sofá e programa um lugar para ser o lugar de trabalhar. Então, mas eu não tenho vários ambientes na minha casa. Não tem problema. Deixa uma cadeira da ponta da sala para ser o lugar de trabalhar e a cadeira da outra ponta de ser o lugar de comer. Aos poucos, parece besteira, mas aos poucos o seu cérebro vai entender. Não, se eu estou sentado aqui, é hora de trabalhar. Se eu estou sentado lá, é hora. Se eu deitei na cama, é hora de dormir. Então, por exemplo, meus filhos, eles nunca tiveram problema de sono, porque eu tenho um ritual de dormir que eles já sabem. Eles jantam, tomam banho, botam pijama. Quando eles botam pijama, já estão bocejando, porque eles já sabem que dali não tem outra conversa, vai ser dormir. Então, eu leio historinha, deito com eles, 10 minutos tá todo mundo dormindo. Isso é super cedo, meus filhos dormem 8 horas da noite. Por quê? Porque eles precisam de mais horas de sono do que eu e eles acordam cedo para ir para a escola. Mas eles não têm dificuldade, por quê? Porque desde novinhos eles têm essa rotina bem regular de sono. E os adultos também precisam de uma rotina de sono, né? Sim. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente não fala só do que o pessoal lembra, né? Dieta e treino. Padrão de sono e controle do estresse. São duas coisas, assim, fundamentais. E aí, se você dorme bem, você come menos. Lembrar que uma noite mal dormida aumenta em 300 calorias a sua fome. É muito, tá? E, então, primeira coisa, não subestime pequenas mudanças de hábito. Ame o processo. Tenha prazer no processo. Não é que é a coisa mais agradável do mundo você mudar seus hábitos, mas você ter um porquê, você ter um motivo forte. E você entender que não a sua única necessidade, né, o seu único objetivo não é só a perda de peso. É o próprio processo. É você tornar fácil uma dieta adequada, um treino adequado, um sono, né, melhorar o manejo do estresse. Todo esse processo, ele já é, em si, um ganho muito grande para você. Não focar só na perda de peso. Porque se a gente foca só na perda de peso, é como se só quem precisa emagrecer precisasse ter bons hábitos. E não é verdade. Todo mundo precisa ter bons hábitos. Uma coisa muito importante, as crianças precisam ter bons hábitos. Se você é pai ou mãe, é mais um motivo para você melhorar os seus hábitos de vida. Isso independente do seu peso. Se você é magro, mas você tem maus hábitos, provavelmente você não é magro. Tá? Você é leve, mas o seu metabolismo ele vai sofrer. Eu costumo dizer que não existe comer mal, ter maus hábitos impunemente. Todo mundo que tem maus hábitos sofre com isso, mesmo que não aparente ainda. E o sono, realmente, ele é extremamente importante. Todos os estudos mostram que quem dorme mal tem uma capacidade de tomar decisões prejudicada. Então, já fizeram estudos com vários profissionais que trabalham à noite. Eles têm a capacidade decisória deles é comprometida. Então, se você está de dieta, você entrou num projeto de emagrecimento,
numa mentoria, num curso, sei lá, numa consulta, e você quer emagrecer, a primeira coisa que a gente precisa regular é o seu sono. Por quê? O sono, ele vai determinar o seu nível de cortisol ao longo do dia e à noite. Então, quando chega à noite, se você está muito agitado, seu nível de cortisol está lá em cima, você não vai dormir. No outro dia, você vai amanhecer sem fome, vai passar o dia sem comer e vai sentir fome à noite. Aí você vai comer E um fica um monte de círculo comida vicioso. e vira um círculo vicioso. Você não dorme porque está com o estômago muito cheio, o cortisol está lá em cima. Aí você não dormiu direito porque está com a barriga lá pela boca. Foi dormir meia-noite. Acordou 6 horas da manhã. Trabalhou o dia todo morto. Quando é à noite, você está mais desperto porque o cortisol está lá em cima. E aí você vira É um círculo. a vida inteira desse jeito. É por isso que às vezes a gente diz, fulano infartou com 40 anos. Vai olhar, fulano não dormia, fazia 30. E ele podia até ser magro. Sim, sim, o sono, ele a qualidade do sono ela é um fator independente para doenças cardiovasculares, né? Então, é muito comum o paciente dizer que não tem fome pela manhã. Ele não tem fome pela manhã porque ele come muito à noite. Então, a maioria das pessoas que não come de manhã, primeira coisa que a gente faz, vamos regular o seu sono e seu jantar? Aí tudo bem, você janta cedo, um jantar adequado, dorme cedo. Aí, nesse caso, acorda de manhã sem fome, aí eu vou acreditar que você não tem fome pela manhã. Mas se você come às 10 horas da noite e pela manhã está sem fome, eu também estaria. Então, o jejum mais fisiológico é o jejum noturno, né? A gente, às vezes, eu sempre pergunto para meus pacientes, por que a gente não enxerga à noite? Já parou para pensar por que o humano não enxerga de madrugada? Por que a gente só enxerga até enquanto tem luz? Porque nós evoluímos para caçar de dia e dormir à noite. Então, um ser humano normal, numa selva, né? Ele vai dormir às 6, 7 horas. A única luz que ele vê é a luz amarela do fogo, que não dá para fazer muita coisa, convenhamos. E ele vai acordar ali quando o sol nasce, às 5 horas da manhã. Por isso que o nosso ciclo circadiano costuma ser mais diurno do que noturno. Então, se a gente não enxerga à noite, não é para a gente estar acordado à noite. E esse jejum das 7, 8 da noite até as 6, 7 da manhã, ele é o nosso jejum fisiológico. Lógico, tem gente que consegue fazer um jejum mais prolongado. Hoje em dia a gente tem protocolos, né, de jejum intermitente de 18 e 24 horas. Mas para a maioria das pessoas, esse jejum de 8 a 10 horas noturno, ele é suficiente para que o seu metabolismo funcione melhor. Mas a gente não faz mais isso. As pessoas ficam acordadas até de madrugada. Tem gente que diz, eu só produzo à noite. Porque virou um círculo vicioso. Porque você aprendeu assim. O seu hábito é esse. Você vai ter que reprogramar o seu hábito. Aí vai dormir 2 da manhã, acorda às 8. Aí não tá com fome, mas ela comeu 1 hora da manhã, ela comeu meia-noite. E comeu geralmente muita comida, comida hipercalórica. Então, realmente, ela não vai ter fome de manhã. Aí ela passa o dia todo sem comer, porque ela geralmente não almoça direito também. Acumulou. Então, ela tá morrendo de fome à noite. Então, à noite ela vai descontar. E aí, acabou. Concluindo, a mudança de hábitos não é uma tarefa fácil e você não precisa passar por isso sozinho. Existem profissionais especializados em lhe ajudar. Então, emagrecer é um processo. Você precisa de alguém para lhe ajudar. Você não precisa passar por isso sozinho, como a Patrícia disse. Eu tive muita dificuldade durante o meu percurso e foi por isso que eu decidi estudar nutrologia. Na verdade, eu comecei a estudar nutrologia por causa própria, porque eu queria perder o meu peso. Mas eu me apaixonei pela área. Eu vi como era difícil, inclusive eu como profissional de saúde, com facilidade de ter acesso a médicos e a tratamentos. Para mim foi difícil emagrecer. Foi difícil achar alguém que me ajudasse. Então, hoje em dia a informação sobre emagrecimento está muito mais disseminada e a gente não precisa sofrer mais como sofria antigamente. Tem várias medicações, tem vários tratamentos, tem várias coisas que podem ser feitas para que esse processo seja o menos traumático, o mais agradável possível. Tá? Então, estamos à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem mandar dúvidas, né? Ou no direct, ou aqui no YouTube também. Sim, a gente vai deixar na descrição do vídeo os nossos contatos. Então, obrigado por assistir, obrigado por estar aqui com a gente e aguardamos vocês no nosso próximo episódio do Emagrecer Podcast.